Olá, meu nome é Anderson Cleiton de Oliveira. Sou membro da comunidade Fiat Voluntas do Brasil e venho partilhar um pouco da experiência que eu vivi, que eu vivo com a Divina Vontade. Aconteceu que eu vivia buscando respostas em Deus para viver essa vida, essa intimidade maior com Ele. Aconteceu até uma situação em que, vivenciando a Quaresma de São Miguel na época, eu me deparei com esses escritos. Primeiramente com as 24 horas da paixão e após os 31 dias com Maria. E então assim, eu vivia numa desordem, mas resignado a essa desordem, achando que, de certa forma, era agradável a Deus o sacrifício que eu fazia para manter tal situação, cuja qual, através desses escritos, desses ensinamentos que Ele nos dá, eu de fato reconheci que não era essa a vontade de Deus, não era esse o propósito de Deus para a minha vida. E, portanto, decidi abandonar. Eu tinha um comércio, eu abandonei esse comércio, vendi. A situação em que eu vivia no meu casamento, mediante inúmeras tentativas de procurar sanar essa dificuldade, não sendo possível, também precisei abandonar. E hoje vivo só, dedicando a minha vida a Deus, ao conhecimento, à divulgação desses escritos, e a cuidar do meu filho, a ser o pai, continuar no ofício que Deus me deu de ser pai, presente e participativo na vida dele. É uma criança que hoje tem 10 anos. Não saí com a intenção de procurar uma mais nova, como o mundo ensina, O mundo prega, não tá bom, vai e arruma uma mais nova. Muito pelo contrário, nada disso. Mas saí para que Deus fosse honrado, tanto na minha vida quanto na vida dela. E hoje posso dizer que sou feliz vivendo assim, tenho uma consciência tranquila, vivo em paz. E diante do que o mundo oferece, com todas as dificuldades que todos nós temos, que a cruz ela está presente na vida de todos nós, seja criança, adulto, adolescente, idoso, rico, pobre, a cruz está sempre junto de nós, louvado seja Deus. Mas agora com uma resignação, uma vivência da verdade, cuja qual, sem reclamar, sem ficar reclamando das situações, mas louvando e bendizendo a Deus, porque a gente vê o propósito de Deus quando a gente decide firmemente dar um rumo correto na nossa vida. Como vai dizer a palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E assim tem se dado. Como disse, eu abri mão de um comércio que eu tinha, cuja qual me tomava todo o tempo. Trabalhava cerca de 16, 18 horas por dia. Eu voltei a ser funcionário, cumpria o meu horário. A minha ex-esposa, que trabalhava comigo, Deus preparou para ela um serviço num consultório médico praticamente do lado de casa, cuja qual tem os horários de almoço dela e pode ir em casa e preparar o nosso filho para ir para a escola. Porque, como eu disse, diante da situação que vivíamos antes, malemar, nem tempo para Deus, para a oração tínhamos, porque vivíamos ocupados com os nossos afazeres, com a nossa realidade humana, com a nossa vida humana. É o que Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Se não tem tempo para Deus, o que se faz é trabalhar,
né? E na divina vontade, né, eu rompi com várias coisas, né, com as desordens, né? A gente rompe com os apegos, com os exageros, né? E dá a cada coisa, né, a cada qual o seu tempo devido, né? E priorizando o tempo, né, que devemos passar com Deus. Claro que esse é o momento que temos de passar a todo momento, né, a estar com Ele a cada instante, como é o que nos ensina, né, no livro do céu, a romper com a nossa vontade, o nosso querer próprio, a nossa vontade própria, né, a se preocupar com o querer de Deus e deixar o nosso querer, a nossa vontade, aos cuidados dele, né, a não ser, né, Deus de nós mesmos, mas deixar que Deus seja Deus na nossa vida, entregar tudo, né, aos cuidados dele, aos propósitos e aos desígnios dele, viver cada dia, né, um dia de cada vez, não ficar criando expectativa das coisas, né, coisas que provavelmente nem virá a acontecer e a gente já fica, né, se ocupando com aquilo, né, ocupando de nós mesmos. Então, na Divina Vontade eu tenho aprendido tudo isso, a se ocupar, né, daquilo que é os propósitos de Deus, né, a deixar tudo nas mãos dele, mas ao mesmo tempo, né, do que cabe a nós dar o passo. É quando damos o passo que ele vem e coloca, né, a sua mão embaixo, né, e tudo se dá conforme a vontade dele. Ainda que num primeiro momento a gente não compreenda, a gente, né, não saiba como vai se dar isso, né? Como Nossa Senhora diz, como se dará isso. Mas confiando plenamente nele, a gente se abandona, né, se entrega a ele. E é isso que a gente vem partilhar, né, a nossa vida, os acontecimentos, né, procurando colocar, né, em prática na nossa vida os ensinamentos que ele tem nos dado e de modo a transmitir a vocês, as pessoas, né, de que vale a pena, né, totalmente nos entregar a Deus, né, entregar a nossa vontade a Ele, deixar os nossos propósitos, os nossos projetos para viver os propósitos e projetos de Deus, que sem dúvida são muito maiores, né, são extremamente superiores àquilo que planejávamos. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. E vivendo nesse propósito, hoje eu vejo quanta coisa tem se esclarecido, né, na minha vida, quanto entendimento. A gente vê as pessoas, né, preocupadas, perturbadas com os acontecimentos, e através desses escritos a gente tem, né, o conhecimento do que Deus quer, né, e a forma que Ele permite, que Ele conduz as coisas para que nós cheguemos a esse conhecimento, a essa resignação, vamos assim dizer, à vontade dele, a reconhecer que a vontade dele é a melhor para nós. E, portanto, a gente renuncia ao nosso querer. Olhamos para trás e vemos quantas vezes, quantos erros, né, superiores aos acertos, né, que cometemos ao fazer a nossa vontade. Não precisa muito, né, para reconhecer que tudo está como está devido à nossa vontade. Os ensinamentos que estão sendo passados, né, nos dias de hoje, né, que você precisa ser o que você quer, né, que se você é feliz é o que importa, quando na verdade não é isso. Não é felicidade fazer o que achamos que
seremos felizes com isso. Não uma felicidade duradoura, como a felicidade que Deus nos quer dar. A vivermos na vontade dEle, a vivermos, resignados, e com amor, aquilo que Ele nos propõe, independente de se é algo bom ou não tão bom. Em tudo buscamos a satisfação de Deus. Aqui não é uma questão de que Deus quer ver, a gente sofrendo e a gente, em meio ao sofrimento, se resigna a isso. Não. Ele não tira as coisas de nós. Pelo contrário, Ele acrescenta, mas na ordem. Ele quer tirar da nossa vida o pecado, a condição de pecado, aquilo que ofende a Ele, aquilo que nos prejudica, aquilo que compromete a nossa união com Ele. Isso Ele quer tirar, isso Ele quer que a gente renuncie, com a graça dEle. E a isso vamos conseguir, porque não está mais em nossas mãos, é aí que está, está nas mãos dEle. O que nos é devido é nos esvaziar de nós mesmos. É como Nossa Senhora diz, nos 31 dias com Maria, que só conheceu a vontade dela para mantê-la sacrificada, em honra a Deus. E é o que ela nos ensina nos 31 dias com Maria. A não dar vida à nossa vontade, mas vivermos a vontade de Deus. E é esse o propósito, é essa a vida na divina vontade que queremos partilhar com todos. O que Nossa Senhora nos dá nos 31 dias com Maria, é o que viemos também partilhar com vocês, nossos irmãos e irmãs, para que também se abram a essas verdades, a esses conhecimentos e vivamos todos no reino da divina vontade. O reino que preparaste, que também é nosso, a sermos esse povo de Deus, esses filhos de Deus, vivermos o propósito, o chamado de Deus à criação, ao propósito para o qual fomos criados. É sermos aquilo que Deus nos criou a ser, o cumprimento do Pai Nosso na nossa vida. O viver, o paraíso na terra, assim na terra como é no céu. É viver já hoje a felicidade dos bem-aventurados, não mais preso à terra, aos acontecimentos terrenos, mas com os olhos lá no alto, o coração lá no alto, já sermos já, essas hóstias vivas, termos o céu dentro de nós. E tudo isso e muito mais, é o que o livro do céu vem a nos ensinar. E como Nossa Senhora disse, se formos fiéis e obedientes às lições que ela nos dá, seremos para ela o seu triunfo, a sua glória, a sua vitória. Então, em outras palavras, o triunfo do Imaculado Coração está, hoje em nossas mãos. A aderirmos a essas verdades e a colocarmos em prática na nossa vida. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. E em breve teremos, o Kairos em dezembro, se não me engano, acredito que dia 8 a 10 de dezembro, onde iremos partilhar mais, dessas verdades, desses conhecimentos, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, mas totalmente amparados, pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, que rege, que governa, toda a nossa vida, nossos atos. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.